Olá, tudo bem com você? Meu nome é André Tarifa e seja muito bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Bom, se você clicou no play aí, é porque você quer saber um pouco mais sobre o que é o Espiritismo, sobre essa doutrina, e nós estamos estudando ela numa playlist que está aqui toda organizadinha, já com mais de 30 e tantos vídeos sobre esse livro aqui, ó. Opa, eu sou todo torto aqui, ó. O que é o Espiritismo, com Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2 do livro. É um capítulo que tem mais de 100 itens, alguns assuntos, 10 assuntos. E hoje nós vamos entrar em um deles, que chama Dos Espíritos, ou, dependendo da tradução, a respeito dos espíritos. Vai do item 7 ao item 21. Nesse vídeo hoje a gente vai do 7 até o 14 e na semana que vem a gente vai do 15 ao 21 e encerra esse assunto. Tá legal? O texto hoje é muito simples, eu vou ler cada item inteiro, 7 eu leio inteiro, breve comentário, 8 inteiro, breve comentário, porque é simples. Para quem é espírita já há algum tempo, não vai ver novidade nenhuma, mas para quem pouco conhece ou quer rever esses conceitos básicos, vale a pena prestar atenção, tá bom? Sem mais churumelas, livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, o item é dos espíritos. Então vamos lá, item 7. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Esse é o item 7. Então, os espíritos não são uma classe especial. O que Kardec quer dizer com isso? Olha, Deus não criou espíritos e seres humanos. Então, somos nós aqui, com esse corpo, e Deus criou uma outra categoria que são os espíritos, os desencarnados. Não. Os espíritos são nada mais, nada menos do que nós mesmos sem o corpo carnal. Nós somos espíritos encarnados, porque estamos no corpo. Assim que essa veste corporal não nos for mais útil, ou venceu o prazo da garantia, ele não consegue mais ter condição orgânica, o corpo vai morrer, o espírito vai continuar vivo, né? É simples assim. Então, encarnado, é preciso entender que uma alma anima o corpo. Essa mesma alma é que continuará a vida espiritual após a morte do corpo. Só isso é o que nos diz aqui o amigo Allan Kardec no primeira parte. 8. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogo fato, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas de outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Esse é o item 8. Olha só. Para quem já assistiu televisão, viu cinema alguma vez, e todo mundo já fez isso, vamos lembrar do Gasparzinho, né? É um fantasminha, o fantasminha camarada, que tem um formato meio esbranquiçado, não com todo o formato de um corpo exatamente definido, com a cabeça um pouco maior do que o resto do corpo, ou aqueles fantasmas que a gente vê que parece que a pessoa só botou um lençol por cima do corpo, com um buraco aqui com os olhos, e nós achamos que isso são os espíritos. O que está falando para Kardec aqui para a gente? Os espíritos são como nós, sem nenhum... Os espíritos desencarnados, né? Estamos falando deles. São como nós. Se nós os enxergarmos, como muitos médios enxergam,
nós veremos um formato humano, como se fosse um corpo humano. Porque esse espírito, nós vamos continuar vendo nos próximos itens, tem um corpo, só que não um corpo grosseiro, material como esse que nós temos encarnado. Eles têm um corpo de uma outra matéria, uma matéria fluídica, né? Uma matéria muito menos densa do que a nossa física aqui, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade e aí nós vamos entender melhor qual é o nome desse corpo e a questão do espírito, do corpo espiritual e do corpo material. Nós vamos ver esses detalhes. Então, quando nós formos ver um espírito, não precisa ficar assustado. Você não verá um fantasma branco, que nem um lençol, alguma coisa muito assustadora. Em tese, você verá um espírito, um homem. Você reconhecerá nesse espírito um homem, uma mulher, o mesmo corpo, olhos, nariz, boca, tudo igualzinho, tá bom? 9. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro, fluídico, leve e indestrutível, o perispírito. Então é isso. Duplo, quando a alma está ligada à vida terrena, então você tem um espírito animando um corpo material, esse aqui, certo? O André é um espírito, eu aqui sou um espírito que neste momento está usando esse corpo. Mas entre o eu espírito e esse corpo, existe esse corpo fluídico, que já estava no item anterior e que ele agora dá um nome. O nome desse corpo é perispírito, ele é matéria, ele é fluídico. Olha só que ele escreve lá, indestrutível, ao passo que este é destrutível, né? Então, esse corpo aqui morre, uma hora ele acaba, né? Ou por causas naturais, ou por um acidente, de qualquer forma, ele vai acabar, ele vai perder suas funções, vai deixar de funcionar e o espírito será livre. Esse espírito livre continua com um corpo. Qual corpo? O perispírito, que vai continuar dando esse formato. Se alguém vê o André desencarnado daqui a alguns anos, vai me reconhecer, porque verá mais ou menos o mesmo corpo, mais ou menos. Talvez eu esteja assim com menos rugas, né, com menos manchas senis que já estão aparecendo. Talvez a barba não seja tão branca, né, ou talvez seja muito mais, se assim eu for me apresentar no futuro, mas reconhecerá em mim porque verá este corpo espiritual, verá este perispírito. Joia? Vamos continuar então. Então, enquanto encarnados, temos espírito, perispírito e corpo. Desencarnou, morreu, temos espírito e perispírito. Ainda continua um atrelado no outro. Vamos seguir. Item 10. Agora é um item um pouquinho maior, mas ele vai dar a noção clara desses três elementos. Há, pois, no homem, três elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo invólucro material que põe o espírito em relação ao mundo exterior. Esse aqui. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. Então, ele basicamente aqui deu aquela resumida, né? Enquanto encarnados, temos essa formação, essa triformação aqui, né? Uma formação de três partes: espírito, perispírito e corpo. E uma coisa importante que ele fala aqui, eu vou até reler para vocês, ó. A alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Olha, princípio inteligente onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Eu sou um espírito. Tudo que eu aprendo, tudo que eu sinto, tudo que eu penso é espírito. Quando esse corpo morrer, eu serei exatamente a mesma pessoa do outro lado, pensando da mesma forma, com todos os conhecimentos que eu acumulei ao longo da vida, com todos os sentimentos que eu levarei,
simbolicamente falando, no meu coração, para sempre. As relações, os amores, as decepções, os relacionamentos das diversas formas, as alegrias, as tristezas, as lembranças, tudo isso está no espírito. Tudo isso está no espírito. Nada vai morrer com o corpo. É ali que estão as minhas vontades, é ali que está meu senso moral. Se eu sou uma pessoa honesta, eu continuarei honesto. Se eu não sou tão honesto assim, eu não continuarei tão honesto assim. Esse espírito é o que segue tal qual somos. É óbvio que o cérebro material, ele executa várias coisas que o espírito comanda. Mas a hora que o cérebro material falecer, que ele morrer, que ele perder a sua função, tudo que o espírito tem continua existindo. É bacana separar isso, porque a pessoa não morre ali, o conhecimento não morre no corpo, nada morre ali. Tudo continua vivo exatamente como é. Só o corpo, o invólucro, a roupa pesada que a gente usa para viver aqui é que fica. Bacana, né? Vamos seguir. Item 11. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba. E o espírito o abandona, como o fruto se despoja de sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho, que não pode servir, e é o que se designa pela morte. Olha que bacana. Item 11, já foi. Vamos tratar esse corpo como uma roupa do espírito. Mais ou menos assim. Foi como ele relacionou aqui. É a roupa do espírito. Quando essa roupa não tiver mais função, não nos servir mais, fica. O espírito segue. Só isso. Simples assim. Ele até cita 3 exemplos. O caso da serpente trocando de pele, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu já vi em televisão, documentário, nesses programas de animais, tal, até em filmes de ficção. Você vê exatamente aquela... Você reconhece, porque o formato fica, né? Daquela casquinha fina, semi-transparente, e você fala assim, caramba, uma cobra trocou a pele ficou aqui. A cobra foi e seguiu. O corpo vai ficar aqui. O espírito vai e vai seguir. Lá na frente, vestiremos uma outra roupa carnal e voltaremos ao mundo, seja ele qual for. Pode ser aqui, pode ser outro planeta. Item 12. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispirítico. Perispirítico, né? Acho que é isso. 13. Nem vou comentar 12 porque é um apanhado ali do que a gente acabou de conversar. O corpo, o espírito e o perispírito seguem. A morte é apenas a morte do corpo físico. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Gente, a gente tem medo de morrer, né? A gente tem medo de morrer. Não só que Kardec tratando, como acabou de tratar nesse item, o corpo como um fardo pesado. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar isso. Para o espírito, quando o corpo material fica, a sensação é de se livrar de um peso, de se livrar de um fardo, de se sentir livre, de sair de uma prisão. Vários espíritos nos dizem isso. É interessante porque, uma vez encarnados, a gente não pensa nisso e nem quer pensar, né? Não quero pensar na hora da morte, não, etc e tal. Nem na morte das pessoas que nós amamos. E às vezes a gente está vendo aquele corpo definhar devagarzinho, se destruir, perdendo suas funções devagarzinho, uma por uma, uma por uma.
E num apego absurdo que nós temos por essa pessoa, nós preferimos que ela fique aqui sofrendo naquele corpo que já não mais atende às suas necessidades necessárias, básicas. Necessidade necessária ficou feio, né? Suas necessidades básicas, ao passo que, assim que ela desencarnar e ela ganhar essa consciência do outro lado, ela estará livre daquele corpo que nem, principalmente nesses casos, né, de uma doença que se estende, lhe causava dor e sofrimento. E será livre, sairá da prisão pesada, da terrena, da prisão material, e será um espírito livre, como diz Kardec, pronto para voar pelos espaços na velocidade do pensamento. É assim, pá, instantâneo? Não, não é assim instantâneo. Mas o princípio é exatamente esse. Tomadas de volta todas as nossas faculdades espirituais, vamos dizer assim, porque nós nos readaptaremos à vida espiritual, sim, nós vamos aprendendo a usar todas as faculdades do espírito. Hoje a gente está acostumado com as faculdades do corpo, né? Nós precisamos comer, precisamos cuidar desse corpo, precisamos fazer a higiene dele, a higiene bucal, tomar banho, ir no médico, fazer exame, cuidar do corpo. Nós temos limitações, usamos o corpo para tudo que a Terra nos permite. Mas fora daqui, seremos e nos sentiremos muito mais livres do que hoje. É bacana saber isso, né? Porque o espírito é imortal. Eu sou um espírito imortal, você que está me assistindo aqui, também é um espírito imortal. E que também sente-se, enquanto espírito, aprisionado nesse corpo, às vezes sofrendo. O corpo apresenta limitações, às vezes apresenta provas, apresenta expiações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, são necessárias para a nossa missão no planeta. Mas assim que o corpo ficar, estaremos livres, leves, usando de todas as faculdades que o espírito tem. Depois dessa adaptação, estaremos viajando à velocidade do pensamento. Ah, que bacana, né? Eu estou pensando, já estou olhando aqui agora uns planetas aqui no sistema solar, estou doido para dar umas pernadas lá. Quem sabe terei a oportunidade. Quem sabe teria oportunidade. Vai ver até durante o sono eu já consigo fazer isso, né? Sei lá, né? Vamos para o último item, 14º, último aqui desse vídeo, tá? Esse item dos espíritos, relembrando, vai até o 21, que nós trataremos no próximo vídeo. A união da alma, do espírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Ponto. Aí ele vai fazer uma observação, vale a pena a gente ler. A alma é, assim, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio mais o corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de fantasmas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer a diferença. Vamos lá. O último item que nós vamos tratar agora. Então, ele explica, de novo, essa tripartição aqui, né? Essas três componentes do homem. Então, o homem encarnado tem 3 partes, o espírito desencarnado tem 2 partes, a alma e esse corpo fluídico, perispírito, e existe a alma. Ele acha importante diferenciar isso. Ó, alma é só o princípio inteligente, sem o corpo fluídico. Mas como também é muito difícil dissociar um do outro, porque também não dá para pensar em corpo fluídico sem uma alma que o anime? Não tem perispírito, você não tem uma alma que anima ele, né?
como não tem esse corpo físico, sem uma alma e um perispírito que o anime. Como essas coisas são muito conjuntas, ele, no geral, fala assim, olha, vale a pena tratar alma e espírito mais ou menos como se fosse a mesma coisa, entendendo que uma é alma e perispírito são um espírito. Mas ele acha importante que filosoficamente se faça a separação. Por quê? Será que em algum momento a gente não precisará mais de um perispírito? Né? Será que na medida que nos evoluirmos mais e mais e mais e mais, seremos apenas espíritos? Existem estudos para isso em outros momentos que a gente pode encaminhar, mas agora ele achou importante fazer essa diferenciação. Alma, perispírito e corpo. E é no uso do linguajar normal, quando nós nos referirmos a um espírito, estaremos nos referindo às duas coisas. Uma alma e um perispírito animado por essa alma. Senão, de fato, nós não enxergaríamos esse espírito, né? Vocês veem nos filmes, nós vemos na literatura espírita, principalmente a literatura brasileira, espíritos que se veem, que se reconhecem, que conversam. O médium, num trabalho mediúnico, que vê um espírito, o que ele está vendo? Ele está vendo uma alma e um perispírito. Ele está vendo o perispírito animado pelo espírito. Então é assim. Então, no geral, ele fala, toda vez que a gente falar espírito, entenda que é alma mais perispírito, porque um do outro não se dissocia, pelo menos aqui agora, no planeta Terra. Tá bom? É isso, 20 minutinhos de Kardec para animar a nossa semana, um pouquinho de estudo, um pouquinho de conhecimento, sempre vale a pena. Relembrando, o primeiro vídeo desse projeto está aqui na playlist, tem uma playlist com todos os vídeos direitinho. É um texto do Herculano Pires, reforçando a necessidade de nós sempre voltarmos para o estudo dos princípios espíritas em Allan Kardec, na codificação. Muito importante, a gente vai ler muita coisa, repito, acho que eu estou me repetindo de que eu falei em outros vídeos, nós vamos ler e ver muita coisa por aí, filmes, romances, outros estudos de outros autores muito renomados, principalmente no espiritismo brasileiro. Mas Kardec é importante, Kardec é fundamental, até para separarmos o joio do trigo, porque no meio dessa literatura toda, existem alguns absurdos sendo escritos, né? Um dos vídeos passados, recentes, inclusive, Kardec nos chama atenção para isso, para que com base, com fundamentos, nós tenhamos capacidade de avaliar o bom livro, o bom médium, a boa casa espírita, o bom trabalho mediúnico, o bom filme, o filme que... tem filme que é muito bonito, mas tem lá umas coisinhas que não são muito doutrinariamente corretas. Tudo bem, a arte permite isso, mas nós que gostamos, que seguimos essa doutrina, precisamos conhecer os princípios da maneira adequada. Beijo no coração de quem me escutou até agora. Até a próxima semana, terminando esse item dos Espíritos no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. Beijo no coração e até o próximo.